Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Bora para a palavra, porque Deus é fiel em nome de Jesus. Presta bem atenção comigo. Irmãos, texto base, Mateus 14, 27 em diante. É a parte do Pedro lá, quando ele afunda e tal, né? 14, Mateus 14, 27, tá? E o texto, esse é o texto base, tá bom? Vamos ler Salmos 1, versículo 1, 2 e 3, né? Mateus 7, 24 até o 27 e Mateus 14, 27 até o 31. Bora lá? Ó, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Presta bem atenção. Eu não vou me parar muito nisso daqui, porque eu quero falar a outra parte aqui. Irmãos, presta bem atenção. O que eu preciso entender em relação a isso aqui, em relação a essa mensagem? O que Deus quer falar para nós? Presta bem atenção em nome de Jesus. Ó, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho do ímpio. Não é que o conselho não vai vir. Não, pelo contrário. O conselho vai vir, ele vai chegar. O conselho, ele tá aí toda hora. Mas o que eu tenho que fazer? Tem que dispensar. Agora, por que eu tenho que dispensar? Aí ele vai falar, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que Deus está falando para mim e para você, querido? Deus tem uma aliança conosco e nós temos uma aliança com Deus. O que eu preciso fazer? Tem situação, tem condição que eu preciso sair fora. Ah, mas é isso e é aquilo. Irmão, aprende a sair fora de situação que não vai trazer resultado para a nossa vida e muitas vezes vai nos prejudicar. Nem sempre a gente está atrás do resultado. A gente está atrás de não desagradar a Deus. Presta atenção. Agora a diferença está aqui, ó. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei no Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes. Dá o fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo que ia realizar prosperará. O que ele está dizendo? Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Eu preciso ter, essa que eu quero falar para nós. Eu preciso ter satisfação na lei do Senhor, na direção do Senhor, no mandamento do Senhor, na orientação do Senhor. Eu preciso ter prazer, satisfação. Por quê? Porque tudo que você faz obrigado, muitas vezes nós vamos obrigar nossa carne a muita coisa, não é verdade? Mas quando eu tenho prazer, eu vivo algo diferente. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso fardo, o nosso jeito de viver pesa. Mas se eu seguir a direção de Jesus, eu vou ter descanso. Você está entendendo? Quando antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ao contrário, sua plena satisfação. Eu tenho satisfação. Sabe quando você tem uma profissão e você gosta muito daquilo que você faz? Você vai fazer com o maior carinho, com o maior amor, porque você gosta daquilo. Então, Deus nos dá a direção, sua plena satisfação está na lei, ao contrário, sua plena satisfação está na lei no Senhor, da lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Tá entendendo? Porque eu tenho prazer. Aprenda a ter prazer na lei do Senhor. Ah, mas eu tenho que fazer isso? Não, eu tenho que fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus está me guardando. Olha só, eu tenho que fazer isso por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus e Ele está cuidando. Diante de cada situação, o que eu vou fazer? Escolher ter satisfação na lei do Senhor, meditar dia e noite, viver o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor, diante de cada situação. Aí, aí o que ele vai falar? Ó, ele será plantado como árvore junto a ribeiros. Ó,
Ele é como árvore plantada à margem das águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realizar, prosperará. Tá entendendo? Porque eu tenho prazer. Ô, Deus, presta bem atenção, irmão. Aí você fala com Deus assim: Deus, olha, eu errei aqui, Senhor, me perdoa. Eu sei que aquela situação está errada e por uma circunstância, por fraqueza, por irresponsabilidade, não tem nada com Deus, tá? Essa parte aqui é nossa, é culpa nossa. Mas aí eu sei que aquilo ali, não, Deus, ó, aí vamos lutar com aquilo e Deus vai nos fortalecer. Por quê? Porque eu tenho prazer na lei, na direção do Senhor. Reconhece. Você sabe quando eu tô fazendo as coisas e acha que tá tudo bem, tá tudo. Não, tá tudo bem. Vamos caminhar. Não, vamos acertar, alinhar as coisas com Deus. Por quê? Porque nós seremos como árvore plantada às margens da água corrente. Ó, dá o fruto, tem o sol e tem o suprimento que vem pelos nutrientes da água, da terra e tal. E somos honrados por Deus em nome de Jesus. Vivemos o cuidado e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. É assim que as coisas funcionam. Ó, presta atenção. Então, primeira coisa, ter prazer, ter satisfação na lei, na direção do Senhor. Ó, assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Presta atenção, construir na rocha não é nada fácil, querido. Mas também, sabe por que não é nada fácil? Porque se eu falar para você assim, vem que tá tudo moleza, tá tudo. Não, vem que você vai viver a salvação do Senhor aqui nessa terra e a salvação da tua alma em nome de Jesus. Eu quero conduzir a minha vida de qualquer jeito, vamos que vamos. Então, quando chega o dia da tempestade, querido, você sabe o que acontece, né? Assim, todo aquele que escuta, ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces sobre a rocha. Irmão, quem é a rocha? Jesus. Vamos firmar o nosso alicerce na rocha, que é o Senhor. O que acontece? Árvore plantada ao ribeiro, ter satisfação na lei do Senhor, nela meditar dia e noite. Aí eu sou que nem árvore plantada a ribeiro, as coisas vão acontecer. Aí ele fala assim, escuta as minhas palavras, pratica, você vai ser que nem um homem que construiu a casa na rocha. Você acha que é fácil construir algo na rocha? Dá um trabalho arretado. Você acha que construir as coisas na rocha é molezinha? Não. Eu vou fazer renúncia. Vai ter hora que o negócio vai apertar e eu vou ter que vai exigir mais força. Mas chegar o dia da tempestade, eu vou estar na paz. Sabe por quê? Porque eu vou viver o cuidado de Deus. Presta atenção. Aí ele fala assim: pois todo aquele que ouve essas minhas palavras. Tá. Pois tinha seus alicerces na rocha. Aí vamos lá. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. Grande foi a sua ruína. Irmão, o que nós precisamos entender? O vento vai existir, a tempestade vai acontecer. O dia, a seca acontece, a tempestade. Agora, qual a diferença? Qual é a diferença? A diferença está em eu fazer o quê? Escutar as palavras de Jesus, construir na rocha. Porque pode chegar o dia da tempestade, o dia desafiador, a coisa toda aí, mas qual a diferença? A diferença é eu escutar as palavras de Jesus, ser plantado no ribeiro, viver o cuidado de Deus, viver a misericórdia de Deus. O que ele está falando para mim e para você? A chuva vai vir, querido. A tempestade vem. Agora, aonde está a diferença? É eu estar com o meu alicerce no Senhor Jesus, na rocha que é o Senhor Jesus. Agora, presta atenção aqui. Mateus 14, 27. Mas imediatamente Jesus lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Vem. E Pedro
deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Presta bem atenção. Jesus vem andando sobre o mar, aí os discípulos vê, começa a ficar com medo, aí Jesus se comunica com eles, ó, sou eu, não fica com medo não. O Pedro falou, Jesus, se é o Senhor, manda ir ter contigo pelas águas. Irmão, presta bem atenção. Você concorda comigo? Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem. Então ele foi e começou a andar sobre as águas. Você concorda comigo que nessa ocasião a orientação dele ele não estava vendo a fisionomia de Jesus certinha, estava nas águas, estava de noite, estava escuro. Ó, eu acho que tem um vulto ali, é um fantasma. Não, sou eu, fica com medo não. Jesus logo se falou com eles ali. É que nós precisamos entender. Pedro começou a ver que era Jesus, porque diante do poder dele, ele estava agindo no sobrenatural. Irmão, presta bem atenção. Esse é o texto base. Vamos lá. Tempestade, vento. Olha só. Então, ao que Pedro exclamou, se és tu, manda-me eu ter conta. Então Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Presta bem atenção. Por que ele reparou a força do vento? Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, vem. Aí ele foi. Irmão, por que Pedro começou a afundar? Porque ele achou que a capacidade estava nele. A capacidade não estava nele, a capacidade está na palavra de Jesus, vem. Você está entendendo? Escuta essas minhas palavras. Aquele que constrói na rocha, aquele que escuta as minhas palavras, será comparado ao homem que construiu na rocha. Escuta o que Jesus falou. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Vem. Fica com a palavra de Jesus, querido. Se eu apoiar no meu entendimento, eu vou afundar. Se você apoiar no seu entendimento, você vai afundar. Agora, quando nós ficamos com as palavras de Jesus, ô querido, toma posse da palavra de Jesus, toma posse da direção do Senhor, em nome de Jesus. Deus está cuidando da nossa vida. Vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus diante de cada questão, diante de cada situação. Vamos ver o poder de Deus agindo sobre nós. Aí o que aconteceu? Ele reparou a força do vento. Sabe por que reparou a força do vento? Será que eu vou sair de casa? Será que eu apaguei aquela luz? Será que eu fechei a torneira, deixei o registro aberto? Você não fica preocupado? Não, tá tudo fechado, tá tudo certinho. Então não tem preocupação. Ah, será que eu tranquei o portão? Ah, fechei o portão. Tá tudo tranquilo. Tá tudo em paz. Querido, em nome de Jesus, constrói aí na rocha que você vai ficar em paz. Quem é a rocha? Jesus. Escuta a palavra dele, tenha satisfação na lei do Senhor, que nós vamos prosperar em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. O sobrenatural vai acontecer de maneira natural no nosso cotidiano. Em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Prestar atenção em Jesus, ficar com a palavra, se és tu, manda-me ir ter contigo. Mediante aquela atitude, ó, tô andando sobre as águas, então é Jesus que está me segurando. Eu tô fazendo coisa que eu, de maneira natural, não faço. Você não faz. Então, quem está te segurando? Jesus. Fica com a palavra de Jesus. Escuta o que Jesus te falou, que você vai andar no sobrenatural de Deus. Bora orar em nome de Jesus? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, por mais um dia na tua presença. Ô Deus, não permita, Pai, que nós entremos, Deus, na cilada do diabo, naquilo que o diabo mostra, Deus, falando que tem a tempestade, agora vamos afundar. Senhor, que nós possamos viver o imediato do Senhor, que é a salvação, que é o Senhor nos salvar, não permitir que nós não afundemos. Mas, Senhor, que nós possamos em todo tempo segurar a tua palavra, Deus, e continuar caminhando sobre as águas. Tira toda a dúvida do nosso coração, toda voz contrária do diabo, querendo gerar dúvida no nosso coração, naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós estamos fazendo, tira do nosso coração. Pai, se o Senhor não tem isso ou aquilo para nós,
leva nós para outro lugar. Dá direção. Mas, Deus, se o Senhor preparou, tira toda a dúvida. Que nós possamos, Deus, manter firme a sua palavra no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, Pai. E viver a paz do Senhor diante de cada situação. Jesus, o Pedro, ele ficou com medo, Pai, porque ele estava esquecendo da tua palavra, que ele estava agindo no sobrenatural. Não permitas, Pai, que eu venha achar que estou fazendo algo com a minha força, com o meu braço, porque é o Senhor que está agindo. Opera com o teu poder, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, enche cada um da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.